O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Não vos deixeis órfãos. Voltarei a vós, ainda um pouco de tempo, e o mundo já não me verá. Vós, porém, me tornareis a ver, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Sentados, irmãos. A nós descei divina luz. A nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Mais uma vez. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus, o amor de Jesus. Só podemos amar Jesus, conhecer a Jesus, se for pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos revela quem é Jesus para nós e qual influência que Ele exerce em nossa vida. É o Espírito Santo de Deus que nos assiste diariamente na nossa vida, na nossa caminhada. Esta luz divina que penetra as trevas obscuras do dia a dia da nossa vida, que nos faz caminhar em direção à luz de Cristo, o Senhor ressuscitado. Por isso, diante de uma comunidade dos discípulos, sem esperança, com medo, desanimada, uma comunidade fechada, por medo do que iria acontecer quando Jesus fosse embora, já que Jesus, no Evangelho de hoje, está falando no seu discurso da despedida, o Senhor olha para aqueles que andam agitados, preocupados com tantas coisas e diz: não vos preocupeis com nada. É o início do capítulo 14 de João. Não se perturbe o vosso coração. E completa hoje dizendo: eu vou para o Pai. Festa da Ascensão, semana que vem. Mas eu vou enviar do Pai o Espírito Santo, o outro Paráclito, que vos recordará todas as coisas
e estará convosco eternamente. Que palavra consoladora, irmãos. Que palavra cheia de vida. Saber que o Senhor não nos abandona. Saber que o Senhor permanece conosco eternamente. Saber que é próprio da ação da igreja viver segundo o Espírito. Desde Pentecostes, desde aquele cenáculo em Jerusalém, desde daquele dia em que línguas de fogo caíram sobre os apóstolos, sobre Maria Santíssima, sobre todos os cristãos já em início de formação ali em Jerusalém, desde aquele dia até hoje, o Espírito continua agindo poderosamente na igreja. A igreja, o tempo da igreja é o tempo do Espírito. Houve um primeiro momento em que o Pai se manifestou mais efetivamente. Houve um momento em que a ação do Pai realizou e penetrou a história do povo de Israel, desde o primeiro chamado a Abraão, aquele que primeiro reconheceu o único Deus, até a vinda, o nascimento de Jesus. Houve o tempo do Filho, este tempo que Jesus passou pelo mundo, pregando, anunciando o Evangelho, realizando sinais e prodígios. Este tempo fundamental em que ele decidiu livremente sofrer a paixão, subir na cruz, dar a vida, morrer e ressuscitar para nós. E agora estamos no tempo do Espírito, o tempo da igreja, onde o Senhor nos acompanha diariamente, constantemente, pela ação do Espírito de Deus. Jesus prometeu isso. Nós vamos ouvir semana que vem, quando Jesus sobe para o Pai e diz: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como o Senhor permanece conosco? Pela força do Espírito de Deus. É lógico que a Trindade, ela não age isoladamente. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, agem em comum. Quando o Pai cria no início, o Filho está lá, o Espírito está lá. Por isso que Gênesis capítulo 1 diz que o Espírito pairava sobre as águas. Quando Jesus salva, é o Pai e o Espírito que também nos salva junto com o Cristo. E quando o Espírito age em nós por meio da igreja, é o Pai com o Filho que também age em nossa vida. Não dá para desassociar a ação da Trindade em nossa história. É uma ação intimamente unida com as três pessoas santas. O Senhor envia sobre nós o seu Espírito. Vou para o Pai, mas mandarei o outro Paráclito. Por que o outro Paráclito? Porque Jesus é o verdadeiro Paráclito, é o primeiro Paráclito. O que é o Paráclito? A palavra Paráclito significa defensor, advogado. É aquele que advoga a nosso favor, é aquele que assume o nosso caso, é aquele que intercede junto do Pai por cada um de nós. Jesus é o primeiro Paráclito, é aquele que advoga em nosso favor, dando a sua vida por nós, morrendo na cruz e ressuscitando. Jesus, ele nos defendeu, ele pagou toda a nossa condenação, ele deu vida por cada um de nós. Voltando para o Pai, não nos abandona, mas envia o seu Espírito, o Espírito da verdade, como nos diz o Evangelho, o Espírito que nos faz caminhar, que nos faz ir a Jesus, caminho, verdade e vida, que nos coloque em perfeita comunhão com o Senhor. Por isso que nós precisamos viver segundo o Espírito. Ora, para viver segundo o Espírito, nós precisamos
pedir o Espírito. Por isso que Filipe, na primeira leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos, pregando na Samaria, anunciando o Evangelho na Samaria. Olha que coisa, os samaritanos eram um povo desprezado pelos judeus. Os judeus não se davam bem com os samaritanos, e até hoje, mesmo que exista uma pequena comunidade ainda de samaritanos hoje, os judeus não se dão bem, não se conversam. E onde o Espírito manda Filipe? Justamente na Samaria, porque o Espírito sopra de diversas maneiras para atrair diversos corações para Cristo. E é lá, na Samaria, no lugar onde eles são abandonados, jogados, deixados de lado, que Filipe vai anunciar. E diz a palavra que enquanto Filipe, assistido pela força do Espírito, prega, sinais, curas, milagres, libertações, acontece. A força da palavra de Deus tem uma força restauradora. Quando nós estamos enraizados em Cristo, enraizados na palavra, nós também expulsamos para longe de nós tudo que há de ruim, tudo que há de mal, tudo que é sedução do diabo. Nós temos a poderosa força da palavra de Deus como meio de exorcismo. O exorcismo autêntico não é aquele que a pessoa fica se estribuchando, né? Que baba, que vomita, que faz isso, que faz aquilo. Não! O verdadeiro exorcismo é aquele que no silêncio da ação do Espírito, pela autoridade da palavra, liberta a pessoa de todo mal. Nenhum exorcista da igreja, nenhum exorcista do Vaticano, feito exorcista pelo Vaticano, faz escarcéu quando expulsa o mal, nas situações de exorcismo, que são poucas. Nenhum exorcista faz grandes barulhos, porque quem é o grande exorcista é o Espírito de Deus, que age na tranquilidade, que organiza a nossa vida, quando está no caos, apenas pairando sobre nós. Que imagem bonita essa de Gênesis capítulo 1, o Espírito pairava. Dá para imaginar? O caos, as trevas no abismo, o caos, a desordem, e o que o Espírito fazia? Pairava. Imagine um barco à deriva, numa bela vista, numa bela paisagem, aquele mar calmo, aquele mar tranquilo que você para e fica só sentindo a brisa. No meio do caos, o que o Espírito faz? Entra no caos? Não, o Espírito paira sobre nós. Por isso, irmãos, viver da palavra, porque na palavra o Espírito Santo de Deus age em nós, age por meio da igreja. Pedro e João ouviram dizer que Felipe estava realizando inúmeros sinais na Samaria, que muitos tinham sido batizados. O que Pedro e João faz? Vai até Samaria também, para impor as mãos sobre aqueles que receberam o anúncio da palavra, porque na igreja ninguém pode ficar sem ser assistido pela ação do Espírito. Ninguém pode viver sem o Espírito de Deus. Impor as mãos, soprar sobre aqueles que receberam a palavra. O Espírito de Deus é fazer com que todos vivam segundo o Espírito. Por isso que no dia do nosso batismo, todos nós somos penetrados pela força do Espírito. Por isso que eu dizia no começo, o Espírito não é algo que vem de fora para dentro. O Espírito não é algo que vem do céu e entra dentro de nós. Não. O Espírito é algo que deve se manifestar
porque já está em nós, já penetra o nosso ser, já vive em nós. Nós somos templos do Espírito pelo batismo. A nossa vida, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso coração é o hóspede, é o lugar de acolhida do Espírito, e o Espírito se faz hóspede de nossa alma. Ele está em nós, irmãos, está em mim, está em você. O problema é que muitas vezes nós não damos espaço para o Espírito agir. A igreja já entregou o Espírito a cada um de nós. Diariamente precisamos clamar este Espírito e viver segundo o Espírito. Mas nós nos fechamos, nós entramos em situações do dia a dia que trancamos as portas e não damos espaço para o Espírito se manifestar. Por isso que constantemente a igreja reza, implora, pede a ação do Espírito. Por isso que constantemente a igreja continua impondo as mãos, orando, clamando os dons, clamando os milagres, clamando os carismas, clamando os frutos do Espírito para nós, porque nós fomos criados para viver segundo o Espírito. Viver segundo o Espírito, dar razão da nossa fé, dar esperança daquilo que vivemos, como nos diz a primeira carta de São Pedro, na segunda leitura de hoje. Quem vive segundo o Espírito está sempre pronto a responder, está sempre pronto a dar esperança. Quem vive segundo o Espírito vive com suavidade, vive com respeito. Quem vive segundo o Espírito tem uma consciência reta, não vive inclinado ao mal, não confunde, não desune, mas gera unidade. Viver segundo o Espírito é viver segundo a unidade. Viver segundo o Espírito é viver na fraternidade. Viver segundo o Espírito é viver aberto um para o outro. Viver segundo o Espírito não é mero sentimentalismo, não é sentir sensações no corpo, não é sentir um arrepio, não. Viver segundo o Espírito é viver com uma consciência reta, procurando todos os dias dar razão da nossa fé, é padecer para o bem, é procurar fazer o bem antes que o mal, é deixar moldar a sua vida, é não viver nos mesmos pecados de sempre, é dar um passo adiante, é não ficar patinando, mas é progredir na fé. Por isso, irmãos, precisamos pedir o Espírito de Deus. O Senhor promete o Paráclito, o Senhor nos dá o seu Espírito, Ele nos dá aquele que nos defende, mas precisamos dar abertura para que o Espírito se manifeste em nossa vida. Por isso quase que um bordão hoje em dia, né? Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? É mais verdadeiro do que nunca. Cada dia, cada momento, eu tenho que pedir, eu tenho que orar, eu tenho que falar: Espírito Santo, o que vamos fazer hoje? Nenhuma ação nossa, nenhuma atitude, nenhum gesto, nenhuma decisão, nada em nossa vida deve ser feito sem a assistência do Espírito. Precisamos clamar, precisamos pedir, de manhã ao levantar, à noite ao dormir, sermos assistidos pela força do Espírito de Deus. Que você, irmãos, seja animado pelo Espírito Santo, que a sua vida seja conduzida pelo Espírito Santo, que a palavra de Deus penetre a tua vida, que hoje você possa sentir verdadeiramente, efetivamente, a força, a potência do Espírito de Deus na tua vida, para que você viva como um bom discípulo, como um bom seguidor, como um bom cristão, como um bom discípulo do Senhor Jesus. Deixe o Espírito Santo agir na sua vida.
Abra as portas do teu coração e deixa Ele sair, deixa Ele se manifestar, deixa Ele falar na tua vida, e você será feliz e abençoado. Você nunca vai se sentir sozinho, você nunca vai se sentir solitário, porque você vai ter a certeza de que Ele estará com você todos os dias até o fim dos tempos.